Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes de qualquer coisa, né, peço para você aí se inscrever no canal, se não é inscrito, né? Deixa aquele likezão, né? Compartilhe com os amigos, nos grupos. Vamos aí falar do nosso tricolor que tem sido tão maltratado, né? É tanta notícia ruim, né? Que a gente fica meio que em termos de futebol, né? Claro que a gente não pode carregar isso para a vida, né, meus amigos? Né? Tem coisas mais importantes, né? A gente jamais pode carregar isso para a vida. Então, falando em termos de futebol, na depressão, né? Enquanto que outrora o São Paulo era um modelo de gestão, né? Hoje é um clube absolutamente destruído em todos os aspectos, né? A nova aí, essa gravação, esse áudio, né, que está espalhando por aí, dessa moça PCD, falando com o conselheiro do São Paulo, o destrato que o conselheiro do São Paulo deu à moça, um negócio horroroso, né? Falando que não tem mais conversa com os PCDs, né? Que não vai conversar mais. Sendo que o egocêntrico do presidente, né? Ele adora vir ao público, né? Quando ele tinha, né? A impressão de que ele tinha moral com a torcida, né? Ele falava o São Paulo é o time da inclusão, da inclusão. E tá aí a inclusão. Tá aí a inclusão dos PCDs. Não tem mais conversa com os PCDs. Essa é a gestão do São Paulo, que é uma coisa vergonhosa, melancólica. Aí eu tava vendo o vídeo do Zanqueta falando, eu vou torcer pro São Paulo de qualquer jeito porque eu quero que o São Paulo se dê bem, eu quero que a diretoria se exploda, eu quero que o São Paulo se dê bem. Tipo, tentando ensinar os outros a torcer. Cara, é, cada um tem um jeito de torcer. Cada um tem um jeito de ver a vida, de encarar os momentos da vida. Eu mesmo, eu não tô nem um pouco empolgado que o São Paulo chegue em algum lugar nesse Campeonato Brasileiro. Para mim, não caindo já é suficiente. Eu não tenho qualquer anseio em ver o São Paulo se classificando na Libertadores. Nenhum. Respeito quem pensa o contrário. Respeito quem pensa que eu estou errado. Não tem problema nenhum. Sabe, eu não torcer para o São Paulo ir para a Libertadores não me faz menos São Paulino. E eu tenho uma razão porque que no fundo, eu não torço para o São Paulo ir para a Libertadores. Eu tenho uma razão. A minha razão é o seguinte: é que chega de exaltar a mediocridade. Chega de exaltar a mediocridade. Deixa a Libertadores aí pro Mirassol, pro Bahia, né? Já tá lá garantido o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol. Tá faltando 2 vagas aí, né? Deixa pro Bahia, deixa pro Fluminense. Chega de bater palma pros medíocres, para os fracassados. Então, assim, eu não acho nenhum erro aqueles que não estão torcendo pro São Paulo ir pra Libertadores. Eu não acho nenhum erro. Você tem um jeito de torcer e ninguém tem que mandar nas suas atitudes, naquilo que você pensa como vida. Você torcer para a incompetência dar certo incentiva um monte de retardados mentais a achar que não precisa de esforço nenhum para chegar em algum lugar, né? Certa vez o Enéas estava lá eu acho que era nesse programa da cultura, no Roda Viva, né? E foi questionado, por que você tem contra que um presidente analfabeto chegue na presidência? Ele falou, olha, cara, um cara para ser piloto de avião, ele precisa de tantas horas. Ele precisa de cursos e mais cursos. Um cara para ser médico fica estudando a vida inteira. Um cara para ser advogado estuda pra caramba. Um cara para ser engenheiro estuda pra caramba. E para ser presidente você não precisa ter nada. Então, a partir do momento que você tem essa figura chegando ao topo máximo da cadeia profissional, seja lá administrativa, ela passa um recado para os demais.
de que não vale a pena se esforçar, de que não vale a pena se profissionalizar. Então, torcer para essa diretoria ter êxito é a mesma coisa de dizer, olha, não precisa se esforçar para se profissionalizar. Então, eu entendo perfeitamente quem não está tão empolgado para o São Paulo ir para algum lugar ou para outro. O São Paulo tem sido motivo de chacotas, de vergonha. Né? Hoje um amigo meu me mandou aí, né? Vou ter que remoer o passado, não tem jeito, né? Números aí do Marcos Leonardo nessa temporada. Por causa de 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. O São Paulo deixou de trazer o Marcos Leonardo. Será que se o Marcos Leonardo estivesse no lugar do Luciano, nas chances que o Luciano teve em Quito e no Morumbi, será que não seria diferente o cenário? Então, eu tenho todo o direito de não torcer para os incompetentes. Eu tenho todo o direito de não torcer. Então, e isso não me faz menos São Paulino. E isso não me diminui como São Paulino. Muito pelo contrário, São Paulo é vanguarda. Sempre foi vanguarda. São Paulo sempre teve pessoas boas, cabeças pensantes, futuristas. O São Paulo, quando tinha, sei lá, a 20ª torcida do Brasil, quando tinha lá uma torcidazinha de meia dúzia de gato pingados, pensou em construir o maior estádio particular do mundo. Pessoas visionárias. Hoje o São Paulo tem esses mesquinhos, essas pessoas atrasadas, essas pessoas que não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz, essas pessoas que você tem que segurar nos braços delas para atravessar uma faixa de pedestre, porque eles não têm competência por si para atravessar sequer uma faixa de pedestre. Torcer para esses dedés da vida é a mesma coisa de torcer pelo insucesso da instituição. E aí é aonde eu chego, né? A necessidade do São Paulo se transformar em uma empresa, em uma SAF. Contrariando ao que diz aí o líder de uma torcida organizada, que diz, não, São Paulo hoje não tem dono. Claro que tem dono. Chega lá, tenta fazer alguma coisa lá, sem passar pela caneta desse marqueteirozinho de 5ª categoria chamado Júlio Casares. Claro que São Paulo tem dono. Claro que São Paulo tem dedés da vida que manda, rosquinhas da vida que manda, coxinhas da vida que manda, maras da vida que manda. Talvez a diferença da SAF é que vai profissionalizar. Aí, se profissionalizar, um monte de gente perde a mamata. Um monte de gente perde as regalias. Essa é a diferença. Muitos, inclusive externamente, não querem profissionalizar. O São Paulo hoje é um descaso. Você acha que uma SAF profissional iria estar pensando em renovar com o Luiz Gustavo, 38 para 39 anos? Você acha que uma SAF profissional estaria pensando nisso? Estaria cogitando isso? Jamais. Uma SAF iria estar olhando para o futuro. Ainda que situação não tão boa financeiramente. Vamos imaginar, uma SAF iria estar olhando, tem o Hugo que está se recuperando de uma contusão, que é um menino aí que dizem que tem um grande futuro. Então, se tem o Hugo se recuperando de uma contusão e vai estar apto no próximo para que eu vou ficar com o Luiz Gustavo para tirar a vaga do Hugo? Gestão é isso, profissionalismo é isso. Profissionalismo olha para o amanhã, não olha só para o hoje. Entendeu? Olha para o treinador, para tudo mais. Chega para o Crespo, que eu acho um excelente treinador. Olha, São Paulo só não vai cair esse ano por causa do Crespo. 100% por causa do Crespo. Se tivesse com aquele palhaço anterior, já estaria lá abaixo do Sport, atrás do Sport, inclusive. Tem retardados mentais que ainda defendem aquele cara, que ganhou do Juventude agora na última bola, no último minuto, irritando o time do Juventude, que foi garfado no Maracanã. Os caras até saíram do campo antes do apito final. Então o Crespo sim é total responsável pela permanência do São Paulo, mas se o São Paulo fosse um clube profissional, mesmo na situação que está, chegaria para o Crespo e falaria, olha Crespo, ó, 2026 é o seguinte, nós estamos ferrados, estamos sem dinheiro, é o seguinte, nós não queremos mais ficar com esse bando de jogadores aqui dando trabalho para o departamento médico. Jogadores velhos que só sabem ficar encostados, não têm mais vitalidades, não conseguem mais contribuir em sequer 50% das partidas no ano. Olha, nossa meta o ano que vem é esse. É contar, assim, é 70% do time aí
com garotos, 22, 23 anos, 20 anos, 19 anos, 18 anos. Se está afim desse projeto, como fez o Hans Flick lá no Barcelona. Se você topar um projeto como esse, tudo bem, está aqui, é isso aqui que nós temos. Mas se você não tiver capacidade para tal, e se você não quiser esse fardo, ou se você não quiser esse projeto, não tem problema, a gente vai atrás de quem quer esse projeto. Tudo isso faz parte de um planejamento, coisa que o São Paulo não tem faz tempo, né? Esse papinho de que diminuiu a dívida em 50 milhões, é mais ou menos, diminuiu as dívidas bancárias em 50 milhões, mas está devendo aos investidores. Não diminuiu, está devendo lá no FDIC. Então esse papo que diminuiu, o dinheiro está lá no FDIC. Então assim, cara, tudo no São Paulo é motivo de desgosto hoje. É ruim fazer vídeo nesse sentido, mas é a verdade. Não se tem motivo para o São Paulino ter alegria. Só não é pelo time. O time é o de menos. O time é o de menos. Não se tem motivo para ter alegria por você ver as figuras que hoje estão destruindo o São Paulo. E quem está destruindo o São Paulo não são os jogadores. Quem está destruindo o São Paulo são esses dirigentes incompetentes. Essas pessoas fracas mentalmente. Essas pessoas fracas de honestidade. Então, qual que é o motivo que você tem para ficar torcendo para o São Paulo chegar em algum lugar? Então, contrariando ao que o Zanqueta fala no canal dele, eu entendo perfeitamente que ele não está empolgado para que o São Paulo chegue em lugar nenhum. Aliás, muitos São Paulinos sequer estão dando mais atenção para o time. Em um clássico contra o Palmeiras, teve 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. E detalhe, vai ser assim daqui para frente. A torcida abriu os olhos, a torcida está vendo que não adianta ficar lotando o estádio para esses vagabundos. Para esses vagabundos se orgulhar de alguma coisa. Não adianta encher o estádio para esses vagabundos, desses dirigentes que colocaram o São Paulo em uma situação patética, em que o ano de 2025 o São Paulo não conseguiu concorrer nem com o Mirassol em termos de direitos federativos. O São Paulo não contratou ninguém. O São Paulo perdeu concorrência para todo mundo. Esses caras faliram o São Paulo, destruíram o São Paulo Futebol Clube. Esses caras, eles não merecem qualquer voto de confiança. O Júlio Casares, Belmonte e toda essa corja não merecem qualquer voto de confiança. Nenhum voto de confiança essa corja merece. Ah, mas o São Paulo não engaja os patrocínios, que se lasque os patrocínios também. Não tem que engajar nada. Não tem que comprar produtos de patrocínio porcaria nenhuma. Sabe por quê? Sabe por quê? Qual clube no Brasil tem o patrocínio Master na frente e nas costas? Ainda no CT, ainda no Morumbi, ainda nas redes sociais. Por uma migalha. Aí eu vou valorizar um patrocínio que vê que o clube está numa situação de fragilidade. Vê que o clube está numa situação... E ele vem para explorar. Ele vem ainda para meter mais ainda a faca. Não tem que apoiar porcaria nenhuma. Não tem que apoiar nada que o Casares põe a mão. Não tem que apoiar nada que o Casares põe a mão. Absolutamente nada. Entendeu? É isso. Então, galera, esse é o recado. Esse é o recado. É que você, como um torcedor do São Paulo que você é, deixe, né, de apoiar esses dirigentes vagabundos que transformaram o São Paulo nisso. E o time, quando possível, vai lá e apoia. Porque, eu repito, o time é o menos culpado. O Arboleda não vai ficar melhor, Alisson não vai ficar melhor, Rafael não vai ficar melhor, Luciano não vai ficar melhor, não vai. É o que o São Paulo tem para hoje. Júlio Casares preparou o São Paulo para isso, para ter esses caras. O São Paulo não tem condições de ir lá e contratar o Arrascaeta. Não tem condições de ir lá e contratar o Paulinho. Não tem condições de ir lá e contratar o Bruno Henrique. Não tem condições de ir lá e contratar Eu iria falar do Andreas, mas o Marcos Antônio é muito melhor do que o Andreas Pereira. Não tem condições de ir lá e contratar o Hulk. Não tem. Então, se a diretoria de São Paulo colocou... Foi a diretoria de São Paulo que colocou o São Paulo nessa situação de desgraça. Cheio de jogadores velhos,
Velhos que não aguentam mais, não aguentam. O futebol de hoje em dia é vitalidade. O futebol de hoje em dia é físico. Físico, mais do que qualquer coisa. É físico. Se você... Os caras juntaram lá Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria e o Diabo A4. Não deu certo, porque o futebol é físico. O futebol é físico. Então você ajunta um bando de velhos. Não tem como dar certo. Olha o ano que vem. Rafael, mais de 30 anos. Arboleda, mais de 30 anos. Luiz Gustavo beirando os 40. Enzo, mais de 30. Cédric beirando os 40. Wendel, mais de 30. Caleri, mais de 30. Lucas, mais de 30. Oscar, mais de 30. Luciano, mais de 30. Tolói, mais de 30. Gente do céu, não tem como dar certo. Só quem fez milagre uma única vez chama-se Fernando Diniz. E isso, o único milagreiro na história do futebol moderno, não, que na década de 50 era normal ganhar com um bando de velho. O único milagreiro na história do futebol moderno chama-se Fernando Diniz, que pegou um monte de aposentados e deu um título da Libertadores. Ah, mas por causa do Internacional, por causa do Enio Valência, por causa... Não importa. Ele fez um milagre com aquele bando de velhos. Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. O ano que vem vai ser pior. Se o São Paulo tivesse gestão, dispensaria no mínimo 70% desses caras que eu te falei. Ou todos. Eu, honestamente, eu ficaria só com Lucas e Oscar. Honestamente, só ficaria com Lucas e Oscar. Meus únicos caras acima de 30 anos. Talvez o Enzo. O Enzo não tem muito o que fazer. Talvez o Enzo. O Wendel, ele dá um pique e ele se machuca. Honestamente, eu ficaria com Lucas e Oscar, o resto. Ali, o Enzo e... Aí você fala, o Arboleda, cara, eu não suporto mais ver o Arboleda. Vai para outro lugar. Luciano, que eu nem sou o maior crítico dele, vai para outro lugar. Já deu tempo no São Paulo também. Já deu. Vai ser feliz em outro lugar, Luciano. Talvez o Vasco do Fernando Diniz. E eu gosto de você, tá, Luciano? Gosto. Não tenho essa birra toda que tem, mas eu acho que é até bom para você. É bom para você e bom para São Paulo. Não, mas pelo jeito, esses acéfalos da diretoria do São Paulo estão pensando em renovar com Luiz Gustavo, gente do céu. É muito difícil. É muito difícil quando você vê uma gestão tão caótica desse jeito. Meus amigos, fiquem com Deus. Forte abraço. Né? Mais uma vez aí, não se esqueçam de curtir. Não se esqueçam de compartilhar se vocês gostarem do conteúdo. Né? E de deixar o comentário aí que é muito importante. Um abraço. Tchau, tchau.